Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 ou no www.tvmoginews.com.br. Quero convidar você para participar junto comigo aqui de uma entrevista especial do convidado de hoje, que é o novo bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini. Ele está chegando à cidade agora para comandar a Diocese de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê. Aos 59 anos de idade, ele já é há 11 anos bispo e mais de 30 anos já foi ordenado padre. E vai contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da Igreja Católica, de festa do Divino Espírito Santo, até mesmo nós vamos falar de pedofilia, assuntos importantes aqui na nossa entrevista de hoje. Um prazer recebê-lo, Dom Pedro. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer lhe conhecer, Marilei, e um prazer estar aqui com todos os que nos acompanham. Dom Pedro, primeiro, 59 anos, né, um bispo novo, já há 11 anos bispo. Como começou essa trajetória, né? Quando o senhor foi assim tocado realmente para falar, eu vou seguir a Igreja Católica, eu vou ser padre. Quando começou essa vontade? Bom, eu sou da Igreja Católica desde sempre, desde criança, quando fui batizado. Eu sou lá do interior de São Paulo, de Laranjal Paulista. Meus pais são descendentes de italianos, com aquela religiosidade católica, são católicos, e com isso fui batizado. E na minha infância, vamos dizer que a referência que a gente tinha, lá na roça em primeiro lugar, depois na cidade de Laranjal, e depois em Sorocaba, quando fui para o seminário, depois em São Paulo. Mas lá no início, a única, basicamente, referência que a gente tinha e que nos tocava era a presença da Igreja Católica. Então, claro, fui educado e os modelos que a gente tinha eram os pais da gente, a família e também os padres. O padre de lá e aqueles que por lá passavam, padres redentoristas que iam fazer missão. Então, praticamente sempre falei que queria ser padre e de fato, quando eu terminei o primário, no meu tempo era primário, os 4 primeiros anos de estudo, que era o primário, depois tinha o ginásio, e aí eu fui fazer o ginásio já no seminário. Então, basicamente, desde sempre. Desde sempre. Foi coroinha, toda aquela trajetória normal de um padre? Fui coroinha, sim, só por um ano, porque foi o ano que eu fiz o 4º ano na cidade, aí fui coroinha, porque depois eu fui para o seminário. Mas quando eu voltei do seminário, porque o seminário a certa altura fechou também, era o tempo do concílio, o concílio está completando 50 anos. E depois do concílio houve uma mudança no sistema de seminário. Hoje se ingressa para a faculdade, enquanto que naquele tempo se ingressava já na metade do primeiro grau. E quando eu voltei do seminário, eu continuei ligado à igreja, aos grupos de jovens, havia o TLC naquele momento, Treinamento de Liderança Cristã. Hoje o cursilho ainda existe, hoje existe muita renovação carismática. Se fosse hoje, jovem hoje, certamente ingressaria na renovação carismática. Ou seja, grupos de jovens, grupos que se reúnem na igreja, com a igreja. E depois eu acabei depois vim para São Paulo, com 18 anos, porque era um pouco o normal da vida de um jovem do interior, para fazer faculdade, para trabalhar. E eu, de fato, fiz faculdade de letras e trabalhei durante 4 anos. Trabalhei no Estadão, como revisor do Estadão. Mas nessa época eu conheci Dom Paulo Evaristo e conheci um projeto chamado Projeto Igrejas Irmãs, 1975, 1976. O Projeto Igrejas Irmãs São Paulo, Amazonas. Eu acabei indo 2 anos trabalhar como voluntário, missionário da Igreja de São Paulo. Totalmente engajado. No Amazonas, e depois quando eu voltei fiz teologia e em 1980 fiquei padre. Aí, padre, foi para onde direto? Como padre, eu fiquei sempre na Zona Leste. Sempre na Zona Leste de São Paulo? De São Paulo. Padre e bispo na Zona Leste. Como que foi sua trajetória, Dom Pedro, de padre até chegar a bispo? Então, eu fui ordenado por Dom Paulo Evaristo Arnes em 1980. Visitei, por sinal, esses dias mesmo, visitei
Dom Paulo Evaristo, logo que cheguei aqui a Mogi, 2 dias depois eu fui visitá-lo lá em Taboão da Serra, onde ele mora, está muito bem, muito lúcido, fisionomia boa, aos 91 anos de idade. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa, que você admira, estudou sobre ele na PUC, já me contou, que coisa boa. Mas aí eu fui ordenado por ele e fiquei trabalhando então na Zona Leste, São Mateus. São Mateus foi a minha primeira paróquia, a paróquia de São Mateus, no bairro de São Mateus, aqui na Zona Leste de São Paulo. Depois também de 4 anos de São Mateus, Dom Paulo me chamou para trabalhar no seminário, para ser o reitor do seminário de filosofia. Eu era jovem ainda, tinha 30 anos, fui lá tomar conta de 51 rapazes que estudavam filosofia, tempo da contestação, inclusive. Eu também tinha sido contestador na minha época de estudante. Eu participei como estudante de teologia, nós estudantes de teologia, 77, 78, era o tempo das passeatas dos estudantes lá no Largo de São Francisco. E nós da Faculdade de Teologia, nós íamos também, participávamos também do protesto contra a ditadura. Vamos dizer que ajudamos também Fizeram a parte de vocês como estudantes. Fizemos a nossa parte como estudantes para ajudar a derrubar a ditadura e construir a democracia. Bom, depois Dom Paulo me chamou para trabalhar no seminário, como eu estava dizendo, e depois ele me chamou também para estudar em Roma. Fiquei 4 anos estudando em Roma, estudando Bíblia, me especializando em estudos bíblicos. Tanto que depois dei aula na Faculdade de Teologia, de Bíblia, e sempre mantive contato na Zona Leste, mesmo trabalhando lá na faculdade, morando lá no Ipiranga, em São Paulo, mas eu sempre, fim de semana, era sempre na Zona Leste, na periferia da Zona Leste. Por 3 anos eu trabalhei também num assentamento do Sem Teto, que hoje se chama Jardim da Conquista. Então eu vi aquele bairro nascer nos anos 90, quando eu tinha voltado de Roma, vi esse bairro nascer, ajudei aquelas comunidades a nascerem. Depois, como bispo, instituí uma paróquia lá, a Paróquia São Miguel Arcanjo. Enfim, como padre e como bispo, sempre na Zona Leste. 20 anos de padre e depois mais 9 anos de bispo, sempre na Zona Leste, na região episcopal Belém. E depois eu fui para Franca e agora estou em Mogi. Como é que foi receber esse chamado do Papa Bento XVI para vir para Mogi das Cruzes? Como é que o senhor recebeu isso? Quando o núncio apostólico me telefonou lá em Franca e me perguntou, falou, o Santo Padre, o Papa, está transferindo o senhor de Franca para Mogi das Cruzes. O senhor aceita? Eu falei, eu aceito, mas eu estou assustado. Pega assim de surpresa. Ele tinha nos visitado, o núncio apostólico tinha nos visitado, este Dom Giovanni, que é o novo núncio apostólico, porque o antigo Dom Lourenço também nos visitou lá em Franca. Aliás, nos 3 anos que eu fiquei lá, cada ano eu tive a presença do núncio. Em 2010, quando eu tomei posse, Dom Lourenço esteve na posse. Em 2011, a Diocese de Franca completou 40 anos. Dom Lourenço foi na celebração dos 40 anos. E em 2012, trocou de núncio. Eu estive em Brasília um dia, na nunciatura, convidei, sem esperança que ele fosse, porque ele estava chegando, e ele foi lá em Franca. Foi uma grande festa e ele gostou muito da diocese, espero que tenha gostado do bispo também, e por isso o povo e eu achávamos que eu ia ficar lá. Então, quando ele disse que eu tinha que sair, eu falei, olha, claro, o senhor aceita? Eu falei, aceito, mas estou assim, fico assustado. Então, o senhor se aceita, então escreve, dá a resposta por escrito. E depois, claro, aí durante 10 dias a gente não pode contar para ninguém, só pode contar a partir do momento em que é publicado, que foi dia 19. Eu fiquei sabendo dia 10 de setembro e no dia 19 de setembro é que foi publicado, aí que eu podia falar. Durante 10 dias eu tive que viver aquilo no silêncio. Mas para o senhor é fácil, né? Fazer silêncio é fácil, sim, fácil, não é né? difícil. O senhor está acostumado, Estou né? acostumado, exatamente. Para a gente, imagina, né? Um jornalista, se soubesse, eu fiquei sabendo, tinha acabado de ser anunciado pelo Papa Bento XVI. Mas eu não ia aguentar 10 dias sem contar, né? Sem jornalista, contar. Né? Dom Pedro não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Claro. Ainda bem que o senhor já tem o voto do silêncio também, do né? segredo. Do segredo, né? Está acostumado manter. já. E aí, claro, o povo ficou triste, o povo de Franca, porque eu estava já muito engajado lá, e o povo muito carinhoso, como também o daqui, não tem diferença, o povo sempre é bom. E lá para o povo eu sempre disse,
Ir para Mogi não é difícil não, porque eu sempre vivi em São Paulo, venho com muito gosto de novo para São Paulo e trabalhar na igreja, estar numa diocese, isso faço com muita alegria. Então, vir para Mogi, para mim é muito fácil, vamos dizer, emocionalmente, psicologicamente. Agora, sair de Franca, claro, difícil, porque eu vendo o povo sofrer, eu acabo sofrendo também. Mas a vida é assim, né? A gente vai sempre... Mas o senhor não ficou triste, não, né? Não, triste não. Triste não. Triste não. O senhor ficou só assim, poxa, as pessoas vão sentir minha falta. Minha falta, com pena do povo, porque agora o povo está sem bispo. Assim, Mogi tem bispo, mas Franca não tem mais. Mas Franca não tem. Por que está faltando bispo? Está faltando bispo, sim. Por quê? E o processo é um pouco esse mesmo. Quando um bispo sai, a partir do momento em que ele sai, aí que vai escolher um outro. Então demora uns meses. Entendi. Então é um processo normal. É um processo normal, mas os católicos ficam chateados. Ficam. Porque o bispo é a referência. Fica meio órfão, né? Eu até costumo brincar que bispo, ruim com ele, pior sem ele. Mas como é que é o trabalho de um bispo, né? Às vezes as pessoas que não são da Igreja Católica não entendem muito o que é ser um bispo. O que o senhor vai fazer aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, na região do Alto Tietê? Uma diocese sempre é uma região composta de um número determinado de paróquias. A região Belém, em São Paulo, eram 56, depois eu criei mais algumas, quando eu saí eram 64, 1,5 milhão de habitantes. Franca era menor nesse aspecto, eu encontrei 30 paróquias, mas nesses 3 anos eu criei mais 10, então são 40. Aqui em Mogi são 49 paróquias, então uma diocese basicamente é formada por um conjunto de paróquias. Cada paróquia tem um padre à frente. O bispo tem que coordenar tudo isso. O bispo tem como primeiros colaboradores os padres. Então ele não dá conta de conhecer todo mundo logo de imediato. Mas os padres ele vai procurar conhecer logo, porque são os primeiros colaboradores. Eu vou visitar uma paróquia, é o padre que vai lá me acolher e vai mostrar a paróquia. Ele é a primeira referência, o padre é a primeira referência numa paróquia, o bispo é a referência numa diocese. O bispo é o pastor, vamos dizer, como Jesus se chamou de pastor, eu sou o pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor, e nós somos chamados a ser bons pastores também. Mas bons ou não, nós somos pastores. E então é isso que a gente tem que fazer, ser esse sinal de unidade. Cuidar de todo mundo, assim, na região. Na região. Né? Diretamente, claro, através das igrejas. Exatamente. E como que vai ser? O senhor tem uma meta para Mogi, para a região? Existe meta para um bispo? Bom, existe aquilo que a gente não precisa inventar, que são cuidar dessas paróquias, cuidar das pastorais, cuidar da evangelização. Esses dias mesmo estava andando, alguém estava mostrando uns bairros aqui de Mogi das Cruzes, a gente passando de carro. Qual a pergunta que eu faço? Tem igreja aqui? Cadê a igreja? Ah, aquela igreja. Ah, não, aquela é evangélica. E onde está a católica? Então, claro, o bispo tem, antes de tudo, cuidar que a igreja católica se faça presente nos bairros, nos lugares. Lá em Franca, por exemplo, a cidade de Franca é uma cidade que está crescendo. São 350 mil habitantes, menor que Mogi. Mas a cada ano surgem lá 4 novos bairros. Então, eu tenho que me preocupar que quando surge um bairro, que surja também a igreja. A referência dos católicos. A referência dos católicos. Depois, claro, os evangélicos também vão instalar as deles com todo o direito. Cada igreja tem o direito de se instalar. Mas eu tenho que me preocupar se a igreja católica está lá presente ou não naquele bairro, naquele lugar. E depois, claro, não só presente fisicamente, mas se a evangelização está acontecendo, se a catequese está acontecendo, se as famílias estão sendo atendidas, acolhidas. Temos que nos preocupar com os pobres, é claro, porque de um atendimento também, de um cuidado especial com os pobres, é a caridade. Então, basicamente, e depois, claro, tem a parte administrativa também, né? Tem a parte administrativa de uma diocese, cuja sede é a cúria. Que o senhor tem que cuidar também, tomar pé de tudo que está acontecendo. Que eu tenho que tomar pé de tudo isso também. Vou deixar uma pergunta para Dom Pedro, para o próximo bloco. Como o senhor vê o crescimento das igrejas evangélicas, dos evangélicos no Brasil?
E por que os católicos não estão crescendo nessa mesma proporção, né? Estamos perdendo fiéis, né? Nosso rebanho está diminuindo na Igreja Católica? Essa é a pergunta que eu deixo para Dom Pedro Luiz Stringini, para depois do intervalo comercial. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. De frente comigo hoje, Dom Pedro Luiz Stringini, bispo de Mogi das Cruzes. Dom Pedro, estamos perdendo fiéis na Igreja Católica? A Igreja Evangélica está avançando demais? Qual que é a visão que o senhor tem sobre esse assunto? Hoje o mundo é muito mais plural. Então há uma mobilidade também religiosa, muito mais plural e muito menos estável. As pessoas são chamadas hoje, interpeladas hoje a fazerem diversas experiências. Então há um pouco esse fenômeno de mudanças de religião. E não só da igreja da Igreja Católica vai para outras, mas das outras vão para as outras e das outras voltam para a Igreja Católica. Há uma mobilidade religiosa. Ou seja, o ser humano de hoje, o homem e a mulher modernos, tem mais facilidade de não querer aquilo que é tão estável, tão estabelecido. Tem isso também. E tem o fato de que uma igreja é diferente da outra. A Igreja Católica tem suas regras, tem sua disciplina, tem sua doutrina. Há igrejas que dizem, há religiões, ou melhor, há igrejas que dizem, nós não somos religião, porque religião causa guerra. Eu não concordo absolutamente com isso. Não é religião que causa guerra, é o ser humano que faz guerra e são causas políticas em geral, até revestidas de causas religiosas. Então, há muitas propostas também religiosas, assim como há muitas propostas ideológicas, como há muitas propostas profissionais, hoje o mundo é muito mais plural, há também propostas religiosas. Isso proporciona mobilidade. A Igreja Católica perdeu muito na década de 90. Na primeira década do ano 2000, do terceiro milênio e do século XXI, houve uma recuperação. A tendência hoje não é de perder bastante, porque, claro, fazer uma comparação. Quando a gente está com saúde, a gente esquece de cuidar do corpo. Quando a gente fica doente, vamos correr atrás. Quando todo mundo era católico, parece que a gente descansou um pouquinho, né? Não, deu uma relaxada. Deu uma relaxada. Estamos perdendo. Vamos correr atrás. Vamos correr atrás e vamos ver o que nós estamos falhando. A reforma carismática entrou nisso. O movimento carismático não é que foi planejado por causa disso, não. Quem fundou o movimento não fundou por isso. Porém, o movimento carismático vem ajudar, sim. Acabou somando. Acabou somando e vem ajudar a Igreja Católica a recuperar fiéis. Essa coisa do padre que canta, uma missa mais light. Vamos lembrar do padre Marcelo Rossi, Marcelo, Padre Fábio. O padre Fábio, que agora é mais novo, o padre Marcelo junta multidões para as missas. Uma missa mais light. Porque o que as pessoas reclamam muito para mim, e eu posso falar porque eu sou católica, missa é muito chato, Marilei. Né? O senhor já deve ter ouvido falar disso, se as pessoas são sinceras com o senhor, é claro, né, bispo? Mas assim, o senhor não sente isso? Que quando é uma missa mais leve, um padre que fala mais ao coração, né, fala mais das coisas do dia a dia, não fica uma igreja mais lotada, mais bacana, até cantar e tudo mais? Não é uma evangelização mais light? Exatamente. Nesse sentido bom da palavra. Sim, sem dúvida. Mais viva, mais do que light, é uma coisa. O culto tem que gostoso ser. O culto tem que ser vivo e tem que tocar o coração das pessoas. Não pode tocar só o cérebro. Uma coisa muito repetitiva. Não pode ser só racional. Isso. Às vezes é muito racional, outras vezes é muito repetitiva, outras vezes o conteúdo não é bom. Tem tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, que com aquilo que não toca as pessoas, sem dúvida, afasta as pessoas. E a parte pentecostal da Igreja Católica, estamos falando da renovação, mas não é só a renovação, há outros movimentos também que ajudam. Dentro da igreja. Mas a parte pentecostal, que é exatamente essa expressão mais efusiva, é sempre ligado aos dons do Espírito Santo, vem Espírito Santo, sempre o pedido do Espírito Santo, o louvor ao Espírito Santo, por isso que se chama pentecostal, porque lembra o dia de Pentecostes. Então, esse aspecto pentecostal, quer dizer, a nossa igreja tem. A nossa igreja tem. Então, quem percebe que a nossa igreja tem esse aspecto pentecostal,
carismático, por assim dizer, vai perceber que não precisa sair da Igreja Católica para ser pentecostal, porque muita gente saiu da Igreja Católica para encontrar esse louvor, essa coisa efusiva nas outras igrejas. Isso mesmo. Quando percebe que na Igreja Católica também pode ser carismático, também pode ser pentecostal, não é um pecado ser pentecostal, pelo contrário, é um jeito de ser, então aí já não vai. Então, nesse sentido, a renovação ajuda sim. Ajuda sim, acaba somando. Acaba somando. Agora, falando em assuntos mais polêmicos, né? Por exemplo, desde o celibato, né, que se fala tanto, por que os padres, os bispos não podem se casar? Né? Por quê? A igreja quer acumular riqueza, né? Que tudo isso que a gente ouve no dia a dia. Como é que o senhor vê essa questão tão emblemática da igreja? Primeiro que não tem nada a ver com acumular riqueza, porque nem acumula nem mais nem menos. Sim, mas... em todo caso é argumento, sim. Vai dividir, porque aí vai ter mulher, vai ter filho. É o que vai dizem, herança, né? Vai ter herança, exatamente, né? E não fica para a igreja. Claro que não tem nada a ver. Mas é o que dizem. Né? Exato, mas em todo caso não é por isso. E depois, outra coisa, é uma norma da igreja, então não é que não possa mudar, não é que existiu sempre. Tanto que São Pedro, o primeiro Papa, São Pedro era casado. São Pedro era casado, São Paulo não se fala nada. Dá a impressão que às vezes que ele é solteiro, outras vezes dá a impressão que ele era viúvo. Viúvo. Porque esposa ele não tinha quando ele foi missionário, quando ele se converteu, foi missionário. Às vezes falavam algumas coisas, parecia que ele tinha tido mulher, né? Então pode ser que tenha sido viúvo, ou pode ser que tenha sido sempre solteiro, mas em todo caso, São Pedro se sabe, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então, se não tinha naquele tempo e teve depois, então, claro, foi uma norma que entrou depois. Mas mais do que uma norma, uma lei, é um conselho evangélico, ou seja, a igreja entende, a igreja católica, repito que pode mudar um dia, mas desde que começou até agora, a igreja entende que imitar Jesus também nesse aspecto é bonito e também é importante e também deixa a pessoa livre, não só livre de ter compromissos, mas livre espiritualmente, para que essa pessoa possa, o padre no caso, ele possa se entregar totalmente, se dedicar totalmente à causa da evangelização. Então, esse é o fundamento. Há toda uma espiritualidade do celibato, por isso que existe essa regra. E agora, é claro, pode-se perguntar também, puxa, se os padres pudessem se casar, haveria mais padres e haveria mais católicos. Também tem essa teoria. Também tem isso. Que haveria mais padres é bem possível, tanto que nós temos os diáconos. Os diáconos que são casados, os diáconos que ajudam em toda a estrutura da igreja. Que ajudam na estrutura da igreja e, inclusive, celebra sacramentos que os padres, não todos, mas celebra casamentos alguns são permitidos. O batismo e o casamento, os diáconos celebram. E são casados. E são casados. Então, existe isso sim, haveria mais. Agora, de que se os padres fossem casados e havendo mais padres, então haveria mais católicos? Isso talvez não, porque a gente, comparando com outras igrejas onde os pastores são casados e que também são igrejas pequenas, com pouca gente, e que não aumenta o número de fiéis, então essa relação me parece que não dá para fazer. Mas está aí. Agora, claro que quem aceita, como eu aceitei, por exemplo, ser padre e depois ser bispo celibatário, claro que a gente já sabe que é assim, não é que a gente é um coitado, é um sofrido, foi enganado. Não foi enganado, porque quando a gente... Sabia que ia ser assim. Sabia que ia ser assim, claro. Tanto então, é que tem padres que largam a batina para casar. Tanto é que, claro, com 25, 26 anos, está entusiasmado, quer, mas depois vê que é diferente e deixa e vai se casar. Tem vários padres, inclusive Padre Melo é um deles. Isso mesmo, da UMC. Isso mesmo. É um dos mais emblemáticos nossos aqui também. Isso mesmo. Né, que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece. Casou já bem mais velho. Isso. Largou a igreja. Isso mesmo. Né? Agora, um assunto polêmico, que é a pedofilia. Como que o senhor enxerga essa pedofilia dentro da igreja? Então, primeiro que tudo que existe fora do mundo, no mundo real, existe na igreja. E tudo que existe na igreja existe... No mundo normal, né? Exato. Tudo que existe no mundo existe... Gente boa e gente ruim também, exatamente. Né? E os defeitos afloram nas pessoas casadas, seres humanos, nas pessoas solteiras, nos homens, nas mulheres. Os defeitos sempre podem aflorar. Agora,
Primeiro que aquilo que eu dizia do corpo doente, né? Quando está são, está tudo bem. De repente, olha aí, tem uma chaga. Aí tem que cuidar, tem que cuidar dessa chaga. E a igreja, de fato, não tinha percebido que havia essa chaga. E percebeu, e graças a Deus está fazendo a sua parte, desde que começou, porque já faz umas décadas, umas 2 décadas que começou, opa, tem isso. Existe, né? Existe isso, então vamos cuidar. Até se pergunta, a gente pode até perguntar se todas as instituições também estão tendo esse cuidado, em todo caso, com esse problema. Em todo caso, a igreja tem tido esse cuidado, está pagando muito caro, está pagando, não só pagando em questão de indenização, mas pagando um preço, e tem que pagar esse preço e tem que tomar todas as cautelas e todas as punições necessárias. Todas as punições necessárias para quem incorre nisso e todas as cautelas para que as futuras gerações não incorram. Então é isso, sim, é um problema sério. Esse é o ponto nevrálgico. O ponto nevrálgico, ou seja, é algo que é um achar que a igreja não pode e não está realmente colocando embaixo do tapete. Agora, tem alguns tabus a igreja, não tem? Como em todos os lugares, não é verdade? Dom Pedro, por exemplo, falar de sexo na igreja, né? A família, você tem que ter uma relação sexual apenas com o seu marido, com a sua esposa. Tudo isso é para pregar a família? Bom, que a igreja defende a família, isso... Em todos os sentidos. Sem dúvida nenhuma, que defende a família. Mas tudo isso é para defender a família? E aí, claro, defende a indissolubilidade do casamento, de que o casamento é uma instituição, e que é uma instituição divina, porque a Bíblia fala, então é uma instituição que Deus quis que existisse, não é uma coisa contra Deus, mas que Deus quis, ou a parte a Deus, mas uma instituição que é da vontade de Deus, que é a melhor maneira, porque não quer dizer que uma pessoa que não tem família por uma circunstância ou outra, que essa pessoa não possa também crescer na vida, ser gente e ser atendido, ser acolhido. Aliás, temos que acolher quando, por exemplo, amparo maternal. O que é o amparo maternal? Nem sei se ainda existe, mas foi uma instituição que durante décadas recolheu mulheres, mães solteiras. Então é um hospital onde as mães solteiras pobres, que eram abandonadas em geral, iam lá dar à luz. Então, claro, não vai dizer que essas mulheres têm esposo, não tem. E que essas crianças vão ter depois uma família. Mas elas têm que ser cuidadas, vão ter que crescer. Inclusive, são batizadas hoje. São batizadas. Inclusive, porque não eram. Não, teve um tempo que não dizia que nem se batizava. Que não batizava filho de mãe solteira. Verdade. Não, graças a Deus mudou. São todos filhos de Deus. São todos filhos de Deus. A criança não tem culpa, né? Ele não tem culpa nenhuma. Não é verdade, exatamente. Então, claro, tem que cuidar de todos. Mas a igreja continua insistindo de que o ideal é que haja uma família bem constituída. Pai, mãe, filhos. Pai, mãe e filhos, exato. Mas e quando entra uma relação homoafetiva? Homem com homem, mulher com mulher. Na família. Então, é um assunto difícil, sim, mas eu acho que é um assunto difícil para a igreja, também nas famílias. Dentro das famílias também? Dentro das famílias, porque na sociedade não. Os meios de comunicação falam, mas nas famílias também não se fala. E quando se fala de homoafetividade, é sempre como se na família da gente não houvesse ninguém. Quer dizer, onde estão os drogados? Onde estão os gays? Onde estão os homoafetivos, os gays? Onde estão os que têm os portadores de deficiência? Quer dizer, estão nas famílias. E nós temos isso sim, de achar que na nossa família é tudo santo. Tudo normal, tudo santo e tudo normal, tudo sem problema, sem dificuldade. Então eu acho que tanto a igreja como as famílias têm dificuldades. Agora, a igreja, para defender, eu acho que a igreja tem regras, tem teorias duras, mas maleável, é maleável em alguns pontos. É maleável na atitude. É maleável na atitude, porque sempre insiste, a família ideal é a família constituída por um homem, por uma mulher, e onde tem os filhos e tal. Mas a gente vai nas igrejas, vai na catedral, vai nas paróquias, ninguém está lá perguntando se aquelas pessoas que entram, se são heterossexuais ou se são homossexuais. Ninguém está perguntando isso. Todo mundo entra e todo mundo participa. Então, por isso que eu digo, às vezes as regras, em teoria, são teorias difíceis, mas depois no lado humano, a gente procura sempre ser condescendente, claro.
Dom Pedro Luiz Stringini, tá vendo, não foge de nenhum assunto, assuntos polêmicos. Depois do intervalo vamos falar de aborto e vamos para o outro extremo da cidade com a festa do Divino Espírito Santo, porque é uma maior festa, né, uma das maiores do Brasil. Eu tenho certeza que ele também vai tomar pé de situação de como é que fica essa festa, né, agora sob o comando dele, que o bispo, né, que comanda a festa do Divino Espírito Santo aqui em Mogi das Cruzes, uma festa importantíssima para o nosso calendário, inclusive nacional. Depois do intervalo a gente volta, o bispo contando todas essas histórias e você vai conhecê-lo melhor também com o Jogo Rápido. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Dom Pedro Luiz Stringini. Vocês estão vendo a simpatia que é o bispo novo de Mogi das Cruzes, né? O senhor é sorridente, né? Uma pessoa, como a gente fala, de carne e osso, embora seja um enviado também, não é verdade, bispo? Como é que o senhor enxerga, assim, às vezes, as pessoas que o endeusam, né? Com essa coisa do representante direto dos céus? Como é que o senhor sente, assim? Olha, como é que o senhor se sente? Nada mais do que agora a despedida lá em Franca me mostrou quanto a gente é de carne e osso, assim, o quanto eu me comovi vendo. O senhor chorou? Ah, sem dúvida, Chorou. Muitas vezes, porque foram 2 meses. Imagina, todo mundo que ia se despedir chorava. Onde a gente passava, a igreja Ai, que a gente passava, Deus. sobretudo no começo. Depois, até que chegou o momento, eu falei, gente, vamos encerrar esse velório. Né? O senhor não morri, né? O senhor falou? Eu me senti assim, participando do meu velório. Ai, que horror. Era muito difícil. Então a gente vê o quanto é de carne e osso, sem dúvida. Logo que eu cheguei em Franca, depois de 10 dias da posse, aqui em Mogi, se Deus quiser não vai acontecer nada disso, mas depois de 10 dias da posse eu tive um infarto. Então, quer dizer, toda aquela notícia da posse. Menino, e depois aí para todo mundo. Depois de 10 dias, de repente a notícia, os jornais mostrando o bispo está internado. O bispo infartou. Infartou, teve que fazer angioplastia. Nossa, então, claro. O senhor está bem. Estou bem. Pelo amor de Deus. Tenho feito. Depois disso, passei, claro, a se cuidar mais. A fazer mais controle, a me cuidar mais. O senhor é tão magrinho, né? Eu já tinha emagrecido um ano antes, mas foi o resultado de um ano antes que eu não tinha me cuidado. Entendi. Eu, depois que fiquei bispo, fiquei 9 anos aqui em São Paulo, e durante 8 anos, de fato, eu não me cuidei. Trabalhei demais, sem nenhum exercício físico. Entendi. Não cuidou da saúde. Não cuidei da saúde. Mas o senhor está bem agora? Aí o médico falou que precisava cuidar, eu cuidei, mas assim mesmo tive um infarto e continuo cuidando, estou bem. Pelo amor de Deus, hein, bispo? O senhor não vai, Dom Pedro não vai dar nenhum susto na gente, tá? Que a gente aqui não é bom do coração, não, tá? Tá certo. A gente fica estressado. Exatamente. Eu quero falar de um assunto polêmico, que é o aborto, né? Essa história de anencefalia, feto, né? Quando que o bebê nasce realmente, se é na concepção. Como é que a igreja está vendo o aborto hoje? Aí, nesse assunto, para a igreja, nem tem polêmica, porque... Não existe polêmica. Nem existe polêmica, ou grandes discussões, porque... Aborto é pecado. É tão óbvio de que uma vida tem que ser cuidada, tem que ser defendida. E dizer que a vida só pode, ou se uma criança só pode nascer se ela tiver todas as condições psicológicas, sociais, anatômicas, físicas, então ninguém vai nascer, né? Porque se eu for ver os defeitos que eu tenho, as condições sociais da minha família eram pobres. Depois, não ter cérebro ou não independe. Depois de mim vieram outros filhos. Nós somos 13. Quantos filhos, uma família pobre, tantos filhos. Se fosse ver todas essas coisas, então não era para nascer todo mundo. Agora, claro, quando se trata de uma doença, aí não é tão simples. Mas mesmo não sendo tão simples, a igreja diz: vamos cuidar dessa vida enquanto ela existir. Então, aborto é pecado. Aborto é pecado e na lei é inclusive crime, né? Mas está criminalizando a mulher. Quer dizer, vamos ajudar as mulheres, vamos ajudar as mulheres a não precisar incorrer nisso. As mulheres estão aí, às vezes não são aceitas, há muito machismo, então não é aceito, é colocada para fora. Então vamos acolher essas mulheres, vamos ajudar essas mulheres. E hoje acho que é possível, porque hoje de tudo se sabe. Então as mulheres, as jovens também sabem que podem ser acolhidas, e elas também podem saber de que aborto, porque se passa de que o aborto é solução. Você fica livre, você recomeça a sua vida. Então ensinar que não é assim, não vai ficar livre. Aquilo que marca
que marca as nossas entranhas, o nosso íntimo, aquilo no nosso ser, aquilo que marca, a gente não vai ficar livre tão facilmente. Então é tudo isso que a igreja reflete. Agora, festa do Divino Espírito Santo. O senhor sabe que nós temos uma festa muito tradicional aqui em Mogi das Cruzes, que virou referência nacional, inclusive. Uma das maiores do Brasil. Como que o senhor vai conduzir a festa do Divino? O senhor já tomou pé dessa situação aqui em Mogi? Eu não conheço tudo da festa, aliás, conheço pouco da festa, mas foi das primeiras notícias que eu tive. Aqui em Mogi existe a festa do Divino. Como é que eu recebo esta notícia? Eu podia receber com reticência. Será que não é um problema? Ou então posso receber com alegria. Eu recebi com alegria, claro, porque Divino Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é coisa da Igreja Católica. Agora, entendo que há uma organização, que há uma confraria, que há uma irmandade aí, que há uma associação e que, portanto, é uma festa que não é dirigida diretamente por nós, pela hierarquia, pelo bispo, pelo padre, pelos padres. Então, isso é preocupante? Também não nesse sentido. É preocupante no sentido que a gente tem que apoiar e tem que orientar se for preciso. Se for preciso, se entrar lá eu nem sei o que tem, mas vamos dizer que tivesse lá um certo rito que cheirasse a superstição, por exemplo, a sincretismo. Claro que a gente deveria ir lá e dizer, olha, não é por aqui. Nós temos a parte folclórica da festa, a parte religiosa, toda essa parte da quermesse. Sim. Agora, que com o aspecto religioso venha também o aspecto cultural e até o aspecto folclórico, isso é normal também, porque a religião ela não existe fora do mundo. A prática religiosa, o culto não existe fora do mundo. Quando a gente vai à igreja, para a missa, lá a gente tem música, lá a gente tem instrumento, lá a gente tem cores, lá a gente tem imagens. Então, quer dizer, o cultural e o religioso vêm muito, muito junto. Agora, é importante sim que seja uma festa em que as pessoas possam se congraçar, haver esse congraçamento, essa confraternização e que haja uma expressão religiosa. Imagine se perdesse totalmente, falar do Divino Espírito Santo e perdesse totalmente a conotação religiosa, claro que preocuparia. Mas eu não conheço, mas eu tenho certeza que isso não acontece, porque normalmente a religiosidade popular, ela prima, a religiosidade popular prima por manter o aspecto religioso. Só vou fazer uma colocação, que depois o bispo vai saber de toda a estrutura da festa mais a miúde. Mas o que o Grupo Mogi News prega é a democratização da festa em todos os sentidos. Certo. Na divulgação, na hora de dividir a festa para divulgarmos. A Rádio Metropolitana, aqui também como representante da rádio, eu falo sobre isso, que é um assunto que o senhor vai também tratar com certeza mais para frente. Mas eu estou só fazendo um adendo. O senhor depois pensar nisso. A participação de todos, claro, que haja participação. Inclusive da imprensa. Inclusive da imprensa, sim, porque a imprensa tem que noticiar, né? Exatamente. Então eu só vou deixar um adendo aqui. Depois, mais tarde, quem sabe a gente possa falar mais sobre esse assunto. Tá certo. Dom Pedro Luiz Stringini, de frente comigo hoje, para o Jogo Rápido. Qual que é o ídolo do Dom Pedro? Modelos, né? Eu tenho muitos. Claro, além de Jesus Nossa Senhora, Dom Paulo Evaristo Arnes, a doutora Zilda Arnes, de quem eu fui amigo, a irmã Dorothy, que deu a vida lá pelos agricultores da Amazônia, a irmã Dulce, só para falar, tantas mulheres, né? Madre Teresa de Calcutá, muitos, João Paulo II, etc. Só para falar de gente da igreja. Vários ídolos, então. De gente da igreja. Mas alguém normal sem ser da igreja? Tem do mundo da política. Sem dúvida nenhuma, aquele da Alemanha, Adenauer, foi um grande líder, um grande político, Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, está cheio de gente boa. Livros de cabeceira do Dom Pedro. Nesse momento, esse aqui, Diocese de Mogi das Cruzes. Vamos mostrar, para a gente já fazer o merchan, né? Diocese de Mogi das Cruzes, 50 anos de história, do Delcimar Bessa Ferreira. Está aqui, então, especialmente para você. Esse é o livro de cabeceira agora, para conhecer melhor a Diocese de Mogi. Conhecer melhor a Diocese de Mogi. Fechado. Eu dei de presente um desse para Dom Paulo Evaristo esses dias que eu visitei. Ai, que bom. Fico feliz Dom Paulo ter um desse. Tem um aqui de João Paulo II e esse sobre os jovens, Código Y, como entender a juventude hoje. Bacana. E são os três que estão rodando por aí. Estão rodando por aí.
Um filme, Dom Pedro. E filme não conheço, faz tanto tempo. O senhor nem assiste filme? Nem assisto filme. O Nossa. último que eu assisti, acho que foi aquele de Jesus de Nazaré, aquele do... Faz tempo. Não do Fellini, mas esse último agora do Gibson, que é até bastante recente. Então, quer dizer, então o senhor assistiu. Acho que foi o último. Uma frase marcante que o senhor usa muito. Que a vida é bela e que a vida tem que ser defendida e que salvemos o planeta Terra. Um exemplo de vida, Dom Pedro. Meus pais. Seus pais estão vivos? São vivos, com 60 anos de casados. Menino, é verdade, Dom Pedro? São vivos, 60 anos de casados, celebrando uma grande festa. Quantos anos eles têm? Meu pai 80, minha mãe 79. Se casaram cedo. Bacana. E com 13 filhos? E com 13 filhos, netos e bisnetos. Que bacana. São grandes exemplos na minha vida. Eles moram em Laranjal ainda? Em Laranjal Paulista. Ainda. Um hobby. O senhor tem hobby? Fazer caminhada. Eu gosto muito de fazer caminhada. Porque é bom também para a saúde, mas Pro é muito prazeroso. É bom. Muito prazeroso. Cor preferida? Verde, da ecologia, O azul da sua blusa também tá... Tá bonito esse azul, né? Tá bonito. Dia ou noite? De dia, de manhã sobretudo. O senhor acorda cedo também? Acordo cedo, 6h30. É verdade que Deus ajuda quem cedo madruga? Eu acho que sim. Então eu vou ser ajudada, porque eu acordo 4 horas da manhã, Dom Pedro, todo dia. 4 horas da manhã, que beleza. Verdade. O senhor também é das manhãs, então? Eu gosto das manhãs, acho que rende mais. O que faz nas horas vagas? O senhor tem horas vagas? Não tenho Bispo tido. Não tem hora vaga? Não tenho tido, mas... Quando o senhor tivesse, mas o senhor pretende tendo fazer um pouquinho coisa? a leitura, sim. O senhor é bom em quê? O senhor pode falar isso? Sou bom nisso. Eu sempre gostei de estudar, gostei de dar aula, gosto de dar aula. Bacana. Mas hoje não dá mais. A gente acaba dando palestras. Acaba sendo um tipo de uma aula especial. O senhor é péssimo em quê? Bispo pode ser péssimo em alguma coisa? Em coordenação motora. Sempre gostei. Como assim? Coordenação. Sim, sempre gostei de jogar, mas sempre era péssimo jogador. Jogava mal. Sempre gostei perneta, a gente chama. Perneta. Sempre gostei muito de jogar, mas era dos piores. E dançar, por exemplo, que exige movimento, coordenação. Meu pai dança, que é uma beleza, aos 80 anos. E eu não sei dançar. O senhor não é coordenado para dançar? Não sou. Coordenação assim, eu sou meio leso. Meio leso é ótimo. Sua lembrança de infância, o senhor tem uma lembrança bacana da infância? Sim, a catequese, os amigos, a escola, sobretudo a escola. Um esporte, o senhor gosta de esporte? Sim, gostei sempre de jogar sendo ruim, de nadar, não sendo mesmo ruim? Nadador, mas vôlei sempre gostei bastante também. Bacana. O que o senhor curte na internet? O senhor acessa a internet? Sim, mas é só para e-mails. Recebe... Recebo, respondo, procuro responder. Facebook, Twitter, nada disso? Facebook, Twitter não dou conta. O senhor não tem? Não dou conta disso, Você imagina, todo mundo ia querer ser seu amigo no Facebook, né, Dom Pedro? Não dou imagina conta. todos os católicos no Facebook, não ia dar, não ia dar certo. Melhor não. Um lugar, o senhor escolhe um lugar? Que eu gosto? São Paulo, onde mais tempo eu vivi, gosto demais de São Paulo, mas também gostei muito de Roma. Um sonho, o senhor tem um sonho? Nesse momento é mesmo ajudar a Diocese de Mogi, contribuir para a Diocese de Mogi. Esse é meu sonho nesse momento. O que o senhor não suporta nos outros? Mentira. Mentira não dá. Não dá certo. Medo, o senhor tem medo? O bispo tem medo? Tenho muitos medos, mas tenho medo de altura, por exemplo. O senhor tem medo de altura? Me bota lá na altura num prédio sem proteção. Dentro de casa, sim, lá no 10º andar, 20º, não tem problema. Mas sem proteção, morro de medo. Não dá? Não dá. Uma mania, o senhor tem mania de alguma coisa? Tenho muitas manias, sim, um certo perfeccionismo, de horários, né? De horários. Nunca começo... Certinho no horário. Nunca começo, chego sempre antes nos compromissos, começo no horário, às vezes até de maneira chata, porque quem está em volta não está pronto e eu vou começando. É mania mesmo. De chegar no horário e começar meio britânico. Meio assim. britânico, E uma mensagem que eu gostaria que o senhor deixasse para os nossos telespectadores e internautas que estão ligadinhos aqui na TV Mogi News. Olha, que a gente pudesse mesmo, que a humanidade pudesse encontrar a paz, que o mundo pudesse ser fraterno. Eu disse até lá em Franca que a gente construísse mais amizade, menos muros, menos cercas, que não precisássemos tanto aparato de segurança, mas que a segurança fosse Deus em primeiro lugar e depois que fosse também a nossa confiança mútua uns nos outros. Esse sonho, sim, que a humanidade possa viver em paz. Eu quero agradecer muito, Dom Pedro. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Bem-vindo ao Mogi das Cruzes, em nome do Grupo Mogi News. Eu o recebo aqui em nome do grupo hoje na TV Mogi News. E eu gostaria muito que o senhor se sentisse em casa aqui na cidade e na região do Alto Tietê. Muito obrigada.
Muito obrigado também a você. Você ajudou muito a que eu fosse mesmo introduzido aqui na Diocese de Mogi das Cruzes. Você sabe que vai bombar na internet os acessos para a sua entrevista, Tá né? certo. E aqui no canal 15 também da TV Mogi News. Obrigada, Dom Pedro. Obrigado também. Dom Pedro escolheu uma música, ele adora Aleluia de Handel, né? Mas ele escolheu uma música mais popular, Milton Nascimento, Coração de Estudante, para a gente fechar o programa. Dom Pedro, a sua bênção. Deus abençoe. Fique com Deus. Muito obrigada. Obrigado também. Tá aqui então Dom Pedro Luiz Stringini, uma simpatia, né? Estão vendo, o novo bispo de Mogi das Cruzes, em primeira mão numa entrevista aqui frente a frente comigo. Eu agradeço muito a sua audiência, eu espero que você tenha gostado da entrevista, eu adorei. E é claro que eu espero você no próximo programa, aqui na TV Mogi News, juntinho comigo. Um beijo e até lá. Caminha pelo ar, pode estar aqui do lado, bem mais perto